Olá a todos, tudo bem? No primeiro vídeo nós falamos sobre os sumérios, no segundo nós falamos sobre os igurates, sobre o altar, os igurates, né? E o início da construção dos templos, né? Agora, neste vídeo, nós vamos ver a respeito ainda mais sobre os altares, sobre os templos, os postes ídolos. O que são postes ídolos? Aonde estão? Existe hoje? São construídos hoje? E nós vamos ver tudo aqui nesse vídeo, tudo bem? Então, já aproveita para se inscrever no canal, deixa seu like, deixa seu comentário aí no final, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma pergunta a respeito, alguma coisa que você acha que ficou de fora, né? Que você acha que devia ter entrado aqui, deixa sua pergunta que nós vamos fazer. Eu vou pegar as perguntas que estão nesses vídeos, né? Todas as perguntas, e no final desse conjunto de vídeos, né? Eu vou fazer um vídeo respondendo as perguntas a respeito deste assunto, tá? A respeito de templo, altar e adoração. Tudo bem? Então, após a vinheta, a gente começa o estudo. Há uma luz no fim do túnel. Olá a todos. Então vamos começar agora o estudo, né? Antes de mais nada, queria deixar um recado que eu vou deixar esse espaço aqui do meu lado direito, porque aqui eu vou colocar as imagens, porque as imagens que eu tenho colocado em tela cheia aqui, ele tem tomado muito espaço, né? Às vezes eu estou tentando explicar, eu falo muito com as mãos também, né? E o espaço não me mostra, né? Não que eu queira aparecer, entendeu? Mas para forma de entendimento, eu vou deixar esse espaço aqui na minha lateral, do meu lado direito, por isso que eu não estou centralizado aqui, né? Eu estou mais um pouco para o lado, mas para ter esse tipo de espaço aqui, tá? Que você possa ver e me ver a imagem, me ver falando e ouvir falando, tudo bem? Então hoje nós vamos falar sobre o templo, o terceiro vídeo. Se você está chegando agora, não viu nem o primeiro nem o segundo, entra na playlist Templos, né? E você vai ter lá o vídeo 1, o vídeo 2, esse aqui é o terceiro. Assiste lá primeiro o vídeo 1 e o vídeo 2, né? Esse aqui é o vídeo 3 e os pagãos, né? Então o vídeo aqui, o terceiro, vão ser chamados os pagãos. Por que os pagãos, né? Porque na verdade o que é o catolicismo, né? O cristianismo antigo, quando eu falo cristianismo antigo, é na sua fundação de Constantino para cá, né? Não os cristãos verdadeiros, né? Como a Bíblia diz, né? Os chama como cristão da época de Paulo, tal, os primeiros cristãos, né? Vamos chamar assim por enquanto, tá? Mas quando eu disser os primeiros cristãos, né? Nós estamos falando da época de Paulo. Quando eu falar dos cristãos antigos, que não são os primeiros, são os antigos, que são os fundadores de Roma, né? Que veio com essa missão aí árdua de nos enganar, tá? Então, os pagãos. Então vamos ver sobre altares, templos pagãos, né? O que eles faziam, para quem que eram, como nós vimos aí, né? Tem a família sagrada, depois veio a família profana, né? A família sagrada que você viu, aquelas imagens, José, Maria e Jesus, né? José, Maria e Jesus, entre aspas, né? E também a família profana, né? Íris, Osíris e Ra, né? Ou Sete. Em algumas, se você procurar Íris, Osíris e Sete, você vai achar também. E também tem as outras, né? As outras famílias, né? A romana, a persa, né? Você pode procurar tudo quanto a Sagrada Família Romana, Sagrada Família Persa, Sagrada Família, e você vai ver, né, que tem o Pai, o Filho,
e a mãe, né? Que é da onde muitas das coisas vêm, né, ao nosso encontro. Então, vou tirar meu óculos aqui para a gente começar a ler, né? Então, vamos lá. O paganismo. O crescimento dos povos, surgimento das suas religiões, seus deuses e seus cultos, né? Então, conforme ia crescendo, né, a cidade ali foi crescendo, né? Foi o surgimento da cidade. Quando surgiu a primeira cidade ali, tipo, deixou de ser chamado os Sumérios, né? Que era um povo que adorava aquele, né? E a Suméria, que era o local que ele estava, não era uma cidade chamada Suméria. A Suméria é onde viviam os sumérios, né? Era um povoado ali, né? Não tinha um status de cidade, mas assim um povoado. E dali, daquele lugar, eles batizaram a Suméria como Babilônia, registrado como cidade, né? Aí tinha Ur dos Caldeus e tal. E quando eu falei no primeiro vídeo a respeito de Nimrod, né? Que ele foi assassinado pelo seu tio e desmembrado, né? Em 9 partes, ele tinha construído 9 cidades. Aí Semiramis, o que ela fez? Isso eu não tinha falado, mas eu tô falando agora. Isso é um fato. Não que eu não sabia, mas é que era um fato para que nós vamos ver agora a respeito de cidades, tá? Ela pegou um membro e enterrou um membro em cada cidade que ele tinha criado, né? Ur dos Caldeus, Sumérias, tal. Eu vou colocar um mapa aqui para você ver as primeiras cidades da Mesopotâmia, né? E você vai ver que ali tinha as cidades criadas pelo... Você está vendo aqui as cidades criadas por Nimrod, tá? Então, com o crescimento de cidades, povoados, viram que ali tinha cidades, falaram, vamos fazer cidades. É igual as leis, né, que regeram muitas coisas, igual... Até pouco tempo atrás, né, abolição dos escravos. Aquele tempo tinha internet, o telefone era tão eficiente como hoje, que você ligava daqui para lá e falava, nós fizemos isso aqui, faz isso também e tal. Não, mas foi um negócio que foi um efeito dominó, aconteceu num lugar, aconteceu no outro. Você vê qual foi o primeiro país a abolir a escravidão e o último país a abolir a escravidão, a diferença de tempo é muito pouca, né? Então, você vai ver que eles têm, querendo ou não, eles têm um parâmetro, né? Mesmo numa época daquela que era escasso muita coisa, né? Comunicação, um meio de você falar com outras pessoas, né? Telefone, telegrama, código Morse, sei lá o que eles faziam também para fazer a notícia chegar muito rápido, né? Os mensageiros, né? Que pegavam seus cavalos e iam, né? Então tinha todas essas coisas. Então, porque o negócio foi surgindo assim, né? Então ele pegou de um centro, que era a Mesopotâmia, e foi crescendo, né? Aí, aqui na Mesopotâmia tem as cidades. E em volta o pessoal viu, opa, vamos fazer cidade aqui também. Aí as pessoas que estavam mais em volta dessas cidades, que viraram cidades, fizeram outros círculos, então foi propagando essa ideia, né? Aí mais para frente países, né? Então o que aconteceu foi que foram gerando suas cidades tinham seus templos, suas adorações, os seus deuses, né? E os seus sacrifícios, né? E aí o que acontecia? Os seus deuses, os seus cultos, cada um pedia um tipo de oferenda, né? Que oferta, se você não sabe, oferta é um derivado de oferenda. As duas têm o mesmo significado, tá? Se você for procurar traduzir em algumas línguas, oferta e oferenda é a mesma palavra, tá? É a mesma coisa que você falar assim, eu vou orar e vou rezar, entendeu? Eu vou rezar, eu vou orar. É a mesma palavra. Se você for procurar em inglês, é pray, né? Você procura pray, você pode traduzir como orar,
se você for evangélico, ou você pode ser, como rezar como se fosse um católico. É pray da mesma forma. Tudo bem? Com o surgimento de cidades e reinos, foram também surgindo deuses, sacrifícios e seus cultos, né? Foi o que eu falei aqui para vocês aí, né? Então foi tipo uma onda de choque, né? De invenções de cidades, de fortificações, né? E isso foi indo, né? Os postes ídolos, os altares, os diferentes cultos e suas festas, né? Se você for ver, eu vou deixar aqui umas imagens e eu vou deixar um link, né? Da comunidade batista, tá? É até de uma igreja batista. Esse link que eu vou deixar aqui embaixo a respeito de postes ídolos, altares e diferentes cultos e suas festas, né? Quando a gente for falar a respeito de adoração, aí eu vou entrar num outro patamar que vocês vão ver esse link vai servir para isso, tá? Porque se você for ver, os altares, o que eram os altares? Os altares eram um lugar alto, por isso que era um altar, para que você não ficasse curvado ou tal. É como se fosse uma mesa, vamos dizer assim, mas só que era de pedra, né, do chão e tal, mas vamos ter tentar imaginar, ficava mais ou menos da altura de uma mesa, para que você pudesse sacrificar ali um animal, um humano, né, e pudesse ali aspergir todo o sangue, e pudesse fazer tudo isso aí, e tivesse num plano que todos ali pudessem ver, né. Até poderia ter uma forma de todos estar de um lado, presta atenção nisso, tá? Todos estar de um lado, o altar na frente e a pessoa que está ministrando ali atrás do altar, que todos ali da frente pudessem ver o ritual, né, de sacrifício, e todos ali pudessem ver e estar presenciando, né, o que o sacerdote, né, ali estava fazendo, né. Então, aí veio o surgimento, né, da forma de cultuar, tá? E também tinha os postes ídolos, onde tinha os seus igurates, onde tinham os seus altares, também tinham os seus postes ídolos, né? E muitas das vezes ficava embaixo do zigurate, na frente, que hoje nós conhecemos como obelisco. Você vai ver algumas imagens de postes ídolos aqui também, tá? Eu vou deixar aqui para você vendo alguns dos postes ídolos que não eram construídos, que era apenas uma pedra em forma de um membro masculino ereto, né? E que significa a fertilidade, a imortalidade, né? Porque quando você... É a mesma coisa né? Eu sou da família Franco, né? Mas eu sou o primeiro Franco da família? Não, vem vindo de geração em geração. Então isso foi perpetuando, né, a eternidade da família. Não que a primeira pessoa não morreu, mas o que eles criam como eterno é como o nome eterno, entendeu? O nome Franco vem vindo de lá, né? O meu pai me deu o nome que ele recebeu do pai dele, que o pai dele recebeu do pai dele, e assim foi indo, entendeu? Então essa é a perpetualidade que eles tinham, né? Por isso que naquela época se tinha muitos filhos, muitos e muitos filhos, né? E até pouco tempo atrás, né? Você vê família aí com 10, 12 filhos, né? Você pega alguma região aqui do Brasil, ainda tem pessoas que ainda seguem essa tradição, né? Que não é errado, tá? Que não é errado. Mas só que é o que eu tô te falando. São coisas que vinha de antigamente, que hoje não tem mais. Por causa de cultura, não por causa de isso é certo, isso é errado. Isso não tem problema nenhum. O criador que inventou, o criador que colocou
o homem e uma mulher para procriar e disse multiplica-se. Então isso não é errado, tudo bem? Então tá, vou deixar o link para você ler sobre essa matéria e as imagens do postes ídolos, né, que eram ou era uma pedra, né, colocada em pé em formato de um membro, ou um obelisco, né? O obelisco também que nada mais é que um poste ídolo, né? Pode ver que um poste tem um formato, é algo comprido em pé como um obelisco, é algo comprido em pé. O poste de energia elétrica está ali para você ver, né? Uma torre de transmissão de linha elétrica também está aí para você ver. Você vê aquelas torres de sinal de celular, que hoje cada bairro praticamente tem um, né? E é tudo, mas só que isso não é religioso. O poste que está em frente da minha casa não é algo religioso. Então não é algo que é pecado, entendeu? Você vê uma linha de transmissão que está aqui trazendo energia elétrica, que está carregando esse celular que eu estou gravando, o meu teleprompter, né? Que está aqui, e então ele não é algo religioso, então não é algo que faz mal, mas quando você faz ele religioso, né? Igual nessas igrejas aqui que eu estou te mostrando, que tem igrejas mormons, né? Que ela tem o seu telhado, depois tem um obelisco saindo de cima. Você tem igrejas batistas, né? Até a primeira igreja batista no Brasil, que fica em Santa Bárbara do Oeste, tem um obelisco na igreja, né? E o que eu procurei aqui, o que eu resolvi colocar o link para vocês aqui embaixo a respeito de postes ídolos, foi justamente de uma igreja batista. Então você vai ver eles falando de uma coisa que eles mesmos praticam. Tá certo que a última igreja que eu participei foi de uma igreja batista. Eu tenho muita estima pelas pessoas que eu chamavam de pastores, né? São 3 pastores americanos, né? Que eu os amo muito, né? O Timóteo, o Davi, o Bill, né? Eu tenho um carinho muito grande por eles, pela família deles, aprendi muito com eles, tá? Então, tem aquele negócio, você tinha a decisão, né? Essa igreja que eu participava, até saiu no jornal daqui de Bauru, eu que arrumei toda... fui até o jornal da cidade, né? Um jornal local, que chama Jornal da Cidade, e falei, ó, enquanto as igrejas se dividem, né? A nossa igreja era 2 igrejas, batista, né? Uma comunidade batista Vida Nova e igreja batista. Então ficou era comunidade batista e igreja batista Vida Nova. Aí juntou os 2, ficou comunidade batista Vida Nova, né? Então juntaram 2 grupos num lugar só, 2 igrejas, como uma célula que foi, né? Uma união, né, praticamente, vamos dizer assim. E ali tinha 3 pastores, né? Tinha 2 pastores da onde eu ia, que era a comunidade batista, e a igreja batista Vida Nova era um pastor que estava para se aposentar, né? Então uniram as 2 igrejas em uma. Aí depois de alguns anos, 3 ou 5 anos, ele se aposentou, né? E voltou para os Estados Unidos. Bill, se essa aqui chegar para você, um grande abraço. Eu amo você, a Su, né, a sua esposa. Os missionários que vieram também, a Suzana, né, que hoje está na África do Sul, ela é missionária na África do Sul. Então, quando eu falo de pastores, de cão gulosos, eu não cito as pessoas, né, que eu amo, né, igual aqui perto de casa tem o pastor que me batizou, foi a primeira igreja que eu fui, foi a Quadrangular, né? Eu tenho uma estima muito grande por ele. Ele foi excluído da Quadrangular porque não tinha um ensino médio, né, para ser um pastor, como assim, você não precisa ser conhecedor da escritura, você precisa ser isso. Então, quando eu falo de pessoas, eu não falo quando eu falo de ideias, eu não estou falando das pessoas, entendeu? Eu não ataco, né, o pastor Antônio Feiner, que é aqui, o pastor que me batizou. Eu não falo do Bill, eu não falo
do Davi, eu não falo do Timóteo, eu não falo do Natalino Leonel, mas eu combato ideias, tá? Então, quando eu estou falando de pessoas assim, eu falo de ideias, né? O que você pensa, eu não concordo, mas eu amo você, entendeu? O que eu quero trazer para você é isso aí. Eu não combato pessoas, eu não fico com raiva de pessoas, eu amo essas pessoas, né? O Davi, o Bill, o Timóteo, o pastor Feiner, o Natalino, né? Que ele me colocou no grupo lá, eu fiz até ele tem um programa na televisão, né, da TV a cabo, e eu fiz um vídeo que eu vou deixar o link também, que está no Facebook, né, vou deixar o link do Facebook sobre o finais dos tempos, né, e ali nós falamos a respeito disso aí, tá ok? Então, quando a gente está conversando, é ideias, tá? Eu não estou confrontando. Se você é pastor e está me assistindo, eu não estou confrontando você, entendeu? Pessoalmente, tá? O meu negócio é você com suas ideias. Não é você, é suas ideias, tá? Eu estou confrontando as suas ideias. Aí depois de tudo isso, né? Veio tudo aquele coisa, aí veio o tabernáculo, né? Na época de Moisés, Deus pegou, levantou Moisés, colocou lá, chamou ele e falou assim, opa, vem cá. Você vai tirar esse povo do Egito. Ele falou, como é que eu vou fazer isso? Eu sou um cara que eu não sei falar, cara. Fala, coloca o seu irmão junto de você aí, do seu lado. Aí, acabei de esquecer o nome do irmão dele. Né? Então, o que aconteceu? Ele pegou, chamou, né, Moisés para tirar aquele povo, e ele conversou com aquele povo, falou assim, e você, quem que você pensa que você é? Você é aquilo, você é... Teve uma época no passado dele, né, que aconteceu alguma coisa no deserto, que ele matou um homem ou dois, eu não lembro, eu vou deixar a passagem aqui para você, e quando ele estava conversando com aquele povo, falou assim, mas você não foi aquele cara que matou aquelas pessoas no deserto, ou aquela pessoa no deserto, né? E ele ficou assustado, falou, pô, eu não tinha ninguém quando eu tava lá, como é que esse pessoal tá sabendo? Eu tinha câmera de monitoramento aqui em cima, né? Então, são coisas assim que foi feito para ele desistir, mas só que ele não desistiu, entendeu? Assim como o Salvador, né? Teve uma tentação, teve bastante perseguição, teve juramentos de morte, né? Que nós vamos ver quando a gente terminar essa leitura, quando nós fizermos os estudos aqui, que eu vou postar vídeo de segunda, quarta e sexta, né? E o que nós vamos fazer? Nós vamos falar sobre isso aí. Primeiro eu vou fazer os estudos, depois eu vou continuar fazendo a leitura que eu estava fazendo antes de eu parar de ter gravado aí uns tempos aí, tá ok? Então, os hebreus não eram diferentes. Por que hebreus? Porque nessa época ainda não existia divisão, tá? Existiam os filhos, né? Existiu Abraão, Isaac, Jacó e os 12 filhos de Jacó, as 12 tribos, que são os hebreus, né? Então, dali saíram os hebreus, que era todo o povo, todos os filhos de Jacó, tá? Então, todos eles são hebreus, tá? Mas nem todo hebreu são judeus. Judeu é os filhos da tribo de Judá, tá? Mas só que nessa época não tinha separado ainda. Eles vão separar depois, quando chega lá na Terra Prometida, e vão pegar as tribos, né? Um pouco antes disso, na verdade, que Deus manda Moisés separar, um pouco antes de Moisés morrer, né? E separa tribo por tribo. E Moisés, ele é da tribo de Levi, tá? Moisés e Arão, não é Abrão, não. Eu lembrei o nome de Arão, né? O sacerdote.
Tá? Os hebreus não eram diferentes, assim como os outros reinos quiseram deixar o Criador de escanteio para serem governados por reis, igual os outros povos e como os egípcios pelos faraó, né? E era mesmo, né? Se você for ver, desde aquela época, os egípcios, né, prenderam eles, deixaram ali, eles se conformaram. O que conformaram? Eles ficaram daquela forma. Eles aprenderam a obedecer uma pessoa maior do que eles, uma pessoa acima do que eles, pegaram os costumes dos egípcios, tá? E aí o que aconteceu? Quando saiu de lá, eles queriam alguém para governar. Tanto que você, quando acaba o Pentateuco, né, Deuteronômios, entra o livro de Josué. Durante o livro de Josué, ele ainda está no domínio do Criador, né? Aí depois do livro de Josué, você pode ver que entra o livro dos Juízes. Por quê? Porque com Josué eles contenderam, falou assim, não, mas aquele povo lá tem rei, o Egito tem faraó, tal. A gente quer um rei também, para a gente ser governado por um rei. Tá? Então foi assim que começou. Não porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero. Né? Se todo mundo tem tal. Aí o que Deus fez? Falou assim, não, vou levantar entre vós um juiz. Né? O que era um juiz? Era uma pessoa ali que tinha incumbido de resolver a situação. Falar assim, ó, eu emprestei 10 reais ali pro João, o João não me pagou os 10 reais. Né? Então o juiz, o que ele ia fazer? Na medida do entendimento do juiz, né, que era situado ali, que Deus ainda era rei sobre eles, ele falou assim, eu sou seu rei e deixo entre vocês um juiz. Né? Então esse juiz vai ter vai ter a sabedoria para discernir e tratar com essas coisas. O que eles não souber, entendeu? Eles vão trazer a mim, eu darei... eu falarei como resolver, mais ou menos isso, não está escrito isso, assim, dessa forma que eu estou te falando, né? Mas era assim que acontecia com os juízes, tá? E pela sabedoria do Pai eterno, que hoje nós conhecemos como Espírito Santo, que é o entendimento do Pai, né? Quando a gente tem o entendimento do Pai, nós temos o Espírito do Pai, entendeu? O espírito da coisa, entendeu? O entendimento da coisa. É nisso que a gente tem que ver, tá? Então, hoje que nós chamamos de Espírito Santo, que é o entendimento das coisas verdadeiras do Pai, e naquela época já era isso, tá? Então o que acontecia? O juiz vinha e falava e dava a solução. Ó, você deve 10 reais pro Flávio, né? E então você vai pegar, você vai trabalhar aqui hoje, amanhã cedo você vem aqui, vamos dizer, isso aqui não está escrito, mas segundo o que poderia ser feito. Amanhã você pegou o seu dinheiro do labor de hoje, do seu trabalho de hoje, da labuta de hoje, você vem aqui, vai me trazer os 10 reais e você, Flávio, vem aqui amanhã que seu dinheiro vai estar aqui, vem amanhã à tarde. Tá? Então era assim que funcionava, quer dizer, o juiz era só para resolver a situação, era como se fosse um pequenas causas de hoje, entendeu? Não tinha uma pessoa humana que comandasse, porque o Criador jamais quis isso, entendeu? Uma pessoa acima de outra pessoa, uma pessoa governando outra pessoa, porque ele já via que isso ia dar errado, né? Desde aquelas épocas já dava errado, né? Por que Nimrod era o comandante do povo? Porque ele era guerreiro, era um cara muito alto, era um cara mais forte, era um valente, entendeu? Então o povo temia ele, tinha ele como exemplo. Então nada mais do que ele ser o rei daquele povo, entendeu? Se o rei falar assim, a gente vai naquela luta, a gente vai ganhar e eu vou na frente, o povo ia. Mas se Nimrod falar assim, ó, vai lá e ataca aquele povo, a autoestima da galera já não era tanta, entendeu? Eles poderiam ir, mas não era aquelas coisas, entendeu?
Então, eles pediram um governador, aí teve os juízes, né? Aí eles, mesmo assim, com os juízes, eles rejeitaram, não, ainda queremos um rei, ainda queremos um rei, ainda queremos um rei. E levantou Saul, da tribo de Benjamim, tá? Se você não sabe, o rei Saul foi da tribo de Benjamim. Tanto que não foi bem contrariado à vontade do pai, que Deus disse, né? Já que eles querem um rei, eu vou dar um rei para esse povo, né? Aí levantou Samuel pegou, foi lá e levantou o rei Saul como o rei daquele povo, né? Que foi um rei tirano, né? Nós vimos como é que foi a vida dele, um endemoniado, né? Aquelas coisas todas. Mas isso não vem ao caso, nós estamos falando de templo, né? Mas isso não foge muito também do assunto, tá? Ao invés de templo, o Criador pediu para que construísse um tabernáculo. Então, voltando lá em Moisés, né? Isso foi para mostrar que o povo de Israel não era diferente do povo que vivia daquela época, o povo desobediente como que eu vou dizer para vocês? O povo que nós vimos do primeiro e do segundo vídeo, os sumérios e os povos que vêm vindo desobediente ao pai, eles adoraram ao sol, criaram altares, criaram os zigurates, criaram os templos, né? E o Criador falou, não, você vai fazer um tabernáculo com pele de animal, né? E vocês vão indo, todo lugar que vocês parar, vocês levantam a tenda e ali a gente vai, né? Então foi isso que foi acontecendo, tá? Os diferentes propósitos, né? Do templo e do tabernáculo, tá? O tabernáculo era o lugar onde a Arca da Aliança era guardada, entendeu? Eles carregavam a Arca da Aliança desde o Egito. Eles saíram do Egito, Deus pediu para construir uma arca, eles construíram a arca, e ali dentro da arca eles colocaram os 10 mandamentos, colocaram aquela vara que floresce e o maná, né, que caía do céu, né, que ele se alimentava do maná. Então tinha essas 3 coisas dentro da arca, tá? Da Arca da Aliança. E o templo, local de fazer culto e adoração ao Deus Sol, que até o momento era o lugar de fazer culto e adoração ao Sol. E o tabernáculo era muito diferente disso, era só para guardar um lugar onde que Deus estava, porque simbolicamente, como diz Hebreus, que está aqui, essa mensagem aqui, ó, você pode ler, se eu não me engano é Hebreus 10, 11, capítulo 10, o capítulo 11, versículo 1, né? Que fala que as coisas da antiga aliança é sombra das coisas que iriam acontecer, né? Ah, mas lá, Fábio, está escrito que iriam, hoje é presente. Mas esse iriam era o presente de Paulo, entendeu? Das coisas que irão acontecer, na verdade, não é que iriam. Iriam é que ia acontecer, mas não aconteceu. Que irão acontecer, coisas que, certezas que iriam, que vão acontecer, tá? E eu com iriam na cabeça aqui, ó. Então, o que acontece? As coisas que aconteciam na Antiga Aliança são coisas que iam acontecer mais para frente, mas de uma outra forma, que é sombra, né? Uma associação, é uma metáfora, tá? Para que a gente pudesse entender. O que é uma metáfora? É algo que a gente usa para explicar uma outra coisa, né? Igual, o tabernáculo feito de pele, que hoje nós somos feitos de pele, a Arca da Aliança, que representa o Salvador, né? Que é o Messias em nossa vida, o Salvador, que está dentro de nós, né? Que ele falou que enviaria o Espírito, né? Que ele iria embora, mas enviaria o Consolador, né? Que estaria dentro de nós, que é o entendimento dele. Então é dessa forma, é metáfora de mostrar o que iria acontecer com nossas vidas hoje, tá bom? Então, é dessa forma que a gente tem que entender a Escritura, porque ela foi escrita para que você entendesse isso, porque é claramente isso que está escrito, entendeu? Eu não estou falando aqui um monte de coisa e pegando um versículo para autenticar o que eu estou dizendo.
como um selo de autenticidade de tudo que das mentiras que eu falei, entendeu? Igual você pega pessoas aí falando, ai, porque, ó, vamos ler aqui, ó, você pega um versículo qualquer e lê e começa a falar, ah, porque quando eu era pequeno, o meu pai fazia isso, o meu pai andava 40 quilômetros para pegar a palavra de Deus, e não sei o que, não tinha nenhuma bicicleta, nem um irmão ali que tinha uma condição melhor para dar uma bicicleta para o meu pai, que não sei o que. Aí depois ele falou assim, os humilhados serão exaltados. Ele falou um monte de besteira para você, durante 40, 50, 1 hora, 2 horas, não sei onde você está, se é um culto, se foi um congresso, se foi um acampamento, um retiro, que tem aquelas mensagens enormes que a pessoa fala, depois coloca um selo de autenticidade como se fosse num cartório, né? Pegar um documento, né? Porque no cartório, o que acontece quando você vai autenticar um cartório? Você pega vamos supor que eu quero autenticar uma fotocópia, né, um xerox, de um documento original. Eu pego lá, vamos supor que eu tirei uma xerox do meu RG. Tem um RG original e tem a cópia. Para ele receber, para a cópia receber a autenticação, tem que levar o original. Ele tem que ir lá, conferir, ver se todas as letrinhas, todos os números, tá tudo certinho de um com o outro, para ele colocar o carimbo de autenticidade. Mas a pregação que a gente vê hoje não é assim. Eles falam muita coisa que não tem nada na escritura. Eles pegam e falam assim para você, levanta porque Deus vai falar agora. Quer dizer, quem está falando é ele que está lendo, ele que manda você repetir, ó, vira para o seu irmão e fala isso. Ó, agora todos um amém. Dá para ouvir um amém agora? Agora aplauda o Senhor. Quem que é o Senhor? Quem que está recebendo tudo aquilo lá? Tá bom? Eu atropelei um pouquinho aí, que é coisa de outro vídeo e tal, mas é só para você ter um entendimento, tá, das coisas que estão acontecendo. Então, era dessa forma. O templo é lugar de fazer adoração ao Deus, de fazer culto e adoração ao Deus Sol. Se você ler Jeremias 7 fala assim, e vocês que dizem, templo do Senhor é este, templo do Senhor é este, templo do Senhor é este. Né? Lê Jeremias 7, você vai ver que ele foi lá na frente do templo, né, para falar a respeito disso aí. Tá? O templo. Agora o bicho vai pegar, galera. A grande ideia de Davi. Teve uma certa época que ele já não tinha mais guerra, acabou toda a guerra, ele estava sentado, né, pensando, e como mente vazia é oficina do diabo, não é assim que diz o velho deitado? Né? Como mente vazia é oficina do diabo, ele teve uma grande ideia na sua oficina. Né? Ele falou assim, eu vou fazer uma casa para Deus. Eu moro aqui numa casa de cedro, um palácio de cedro, todo bonito, com tudo do melhor, do luxuoso. Eu como o melhor dessa terra, que é o que você escuta também na sua igreja. Você precisa comer o melhor dessa terra. Eu vou fazer o melhor dessa terra para a Arca da Aliança. Eu quero colocar a Arca da Aliança num lugar bacana. E pegou e chamou o profeta da vez, né? O profeta da vez era Natã. E Natã estava acostumado a ver, né, as situações ali, né? E Natã, o que acontecia? Aconteceu o seguinte, quando Davi ia para a guerra, falava assim, ó, nós vamos para a guerra contra aquele povo lá. Deus pegava e falava assim, ó, vai que eu tô no meio. Não era assim que está escrito? Não é assim que está escrito na escritura? Vai lá, que a vitória já está garantida. Beleza. Ó, nós vamos agora na guerra contra aquele povo lá. Pode ir que a vitória está garantida. 100% de garantido. Deus falava, né, com... Davi falava com Natã, que era o profeta, e Natã buscava Deus e Deus falava com o profeta. E o profeta falava com Davi. Lembre-se disso.
Davi falava com o profeta consultava Deus, Deus falava com o profeta falava com Davi. Então era 1, 2, 3, 4, 5. Né? 1, 2, 3, 4, 5. Davi, Natan, Natan, Deus, Deus, Natan, Natan, Davi. Tá? E então o que acontecia? Calma aí que estou meio perdido aqui nas ideias. Eu não vou editar isso aqui não, viu, galera? Vai assim mesmo. Então, Natan estava tão acostumado de Davi ir para a guerra e Deus falar assim, não, eu sou contigo, vai que a vitória é certa, vai que a vitória é certa. O que Natan fez? Nem consultou a Deus. Falou, pô, se na guerra Deus era com ele, como é que Deus vai ser contra ele na hora de fazer alguma coisa para o próprio Criador, né? Eu vou tirar debaixo daquela cabana cheia de pele, vai ficar lá, eu moro num palácio de cedro, vou deixar a Arca da Aliança naquele lugar, eu vou levantar E resolveu falar para Natan. Natan falou assim, Deus é contigo, Deus sempre aprovou suas ideias, vai lá e faça conforme você quer, porque Deus é contigo. Aí naquela mesma noite Deus falou com Natan, falou, né? Não falou dessa forma, né? Mas toda vez você me consultou, agora você vai lá e dá uma dessa? Não. Só porque você errou, você vai lá voltar a falar para Davi essas mesmas palavras aqui, ó. Eu te tirei de lá de onde você era pastor. Eu te tirei daquele lugar e te tornei um nome mais poderoso, mais conhecido de toda a terra. Entendeu? E por sangues que você tem derrubado, você não vai me construir casa. Eu, desde aquele tempo, eu vivia vindo de barraca em barraca, de tabernáculo em tabernáculo, né? Porque o tabernáculo estabelecia que eles paravam para descansar aqui, eles erguiam um tabernáculo, ficava ali um tempo, né? Aí depois voltava a andar, fazia outro tabernáculo, quer dizer, ele pulava daqui para lá. Mas ele falou assim, ó, desde aquela época, eu pedi para algum fazer um tabernáculo, eu pedi para algum sacerdote, algum juiz, na época, para eu fazer um tabernáculo. Eu te pedi alguma coisa? Você não vai fazer para mim, mas a sua descendência, quando você estiver em descanso, né, quando ele estiver morrido, vai vir um dos seus filhos e vai me construir casa. Este vai construir casa para eu morar, né? Aí você lê, acho que é João 14, né? Na casa do meu pai há muitas moradas, né? Se não fosse assim, eu não vos teria dito, né? Levarei para onde eu estiver. Lembre-se. Então, quem que era o filho? Era Salomão? Não era Salomão, tá? Então, ele estava falando era profético a respeito do Messias, que ele é da tribo de Judá, assim como Davi, entendeu? É da linhagem de Davi. Jesus é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, entendeu? Ele é um filho de Davi praticamente, toda a descendência. É como se eu falasse, eu sou filho né, vamos supor, de Leão Franco, né, que foi um bisavô meu, entendeu? Então, eu sou filho de Leão Franco. Quem que é você? Né? Igual você pega a família real hoje, né, do brasileira aqui, né? Você chega pro que, se hoje voltasse a ser uma monarquia o Brasil, você pegar a pessoa que sentaria no trono, vai falar assim, quem que é você? Eu sou filho de Dom Pedro. Ele está errado? Ele não está. Genealogicamente, ele não está. Mas de acordo com o que foi separado, tipo, eu sou bisavô, tataraneto de fulano e tal, beleza, é errado. Mas como ele é da linhagem, ele poderia falar assim, não, eu sou filho de Dom Pedro, para ele não ter que falar assim, meu pai é fulano de tal, que é filho de 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 Dom Pedro. Entendeu? Para não ter toda essa extensão de conversa, eu sou filho de Dom Pedro. Eu sou raiz de Dom Pedro. Entendeu? Eu sou o leão hoje, né? Da linhagem. Então, era isso. O Messias era filho de Davi. Pronto, acabou.
Porque você quer saber como ele é filho de Davi? Você pega lá, tem a genealogia, que eu vou deixar o endereço aqui, né, que eu não lembro se é em Mateus, Marcos, Lucas ou João. Eu sei que em 2 desses livros tem a genealogia, né, de Jesus, que você vai ver que vem, né, uma genealogia faz por parte de Maria e outra por parte de José, tá? Você vai ver e falar assim, ah, mas essa linhagem aqui, ó, tá diferente uma da outra. Não, porque uma é por Maria, né, dizendo que Maria era judia, né, e José também era judeu. Mas eles vão falar assim, ah, mas José não era pai de Jesus. Jesus foi concebido lá pela graça do Eterno, pelo Espírito, né? Mas isso não vem ao caso mais de criação daqui, para que você pudesse entender que quem criou ele, os dois, né? Ele teve criação 100% judaica, tá? Mas não que ele seguiu ao que o judaísmo queria, mas assim o que o Criador queria, tá ok? Então, voltando ao assunto, que nós já fugimos um pouquinho de novo, né? Então, ele foi lá e falou, ah, eu vou construir casa, né? Aí, isso que eu falei para você, a grande ideia de Davi, dá em 2 Samuel 7, 1 Crônicas 17. Mas lê o livro inteiro, tá? Eu aconselho você a ler o livro inteiro. A repreensão a Davi, né, que está em 1 Crônicas 17 e 2 Samuel 7, né, que é onde Deus usa o Natan, né, durante o sonho, e no outro dia ele vai lá correndo cedinho e fala, ó, Davi, Deus falou isso comigo essa noite, entendeu? Aí tem a mentira de Davi e Salomão, né? Em 1 Crônicas 22, do capítulo 22 até o capítulo 28, e 2 Crônicas 2, tá? E aí tem a mentira é desmascarada, 1 Reis 5, 7, tá? Se você está anotando, não esquece, se você esqueceu sua caneta, seu papel, você dá um pause aqui, volta um pouco o vídeo, tá? Vai lá, pega sua caneta, pega seu lápis, vai fazendo suas anotações aí, e depois você vai lendo todo o texto, tá? Então, para a gente saber essas coisas, a gente tem que saber de algumas outras, né? Tipo, aqui tem 2 formas diferentes escritas na Bíblia, né? Nós temos Samuel, nós temos Crônicas, nós temos Reis, tá? Histórias contadas em 3 livros diferentes. Então a gente tem que ver quem escreveu Samuel, né? Logicamente, grande parte do livro de Samuel foi escrito por Samuel, né? Foi escrito pelo próprio profeta. E quem escreveu o livro de Reis, né? Eu vou deixar o link aqui embaixo, quem escreveu o livro de Reis, né? Segundo a tradição judaica, foi Jeremias, né? Eu vou deixar o link aqui embaixo desse, que é o biblia.com.br, né? Que fala sobre os livros da Bíblia e os seus autores, né? E quem escreveu o livro de Crônicas? Segundo a Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia mais católica, né? Mais próxima da Vulgata, né? Foi um levita bem após os acontecidos, em 300 depois de Cristo. Que também vou deixar o link aqui embaixo, tá? Que é abiblia.org, né? Que é o mesmo... Não, aqui é abiblia.org, o outro é biblia.com.br. Né? Mas dá para você ver também ali que a respeito dos autores, né? Se você colocar ali o livro de Crônicas, dá para saber também, né? Mas segundo a Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia mais antiga que nós temos, ela fala sobre um levita que viveu muito depois, além, né, 300 antes de Cristo, e ele resolveu escrever o livro de Crônicas, né?
Então, ele escreveu essas crônicas bem depois de ter acontecido, né? Então, o que que ele foi fazendo? Como ele era um levita, ele levou tudo para o lado sacerdotal, entendeu? Então, tudo que passasse a ser vantajoso para o levita, ele colocou como sendo bom, entendeu? Então, por isso nós temos que ver quando que aconteceu, quando foi escrito, quem escreveu, né? Imagina se tivesse aqui o Evangelho do Diabo, né? Tem o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João e do Diabo, né? Conforme vocês entendem como diabo hoje, né? Apesar que não vai ter um Evangelho do Diabo, mas vai ter uma Bíblia, né? Que eu vou deixar o link aqui, a Bíblia do Diabo, né? E você vai ver que é uma reportagem do R7, tá? E vai estar aí junto para você, tá ok? No vídeo que faremos sobre a vida de Davi, falaremos com detalhes como ele elaborou tudo o que fez. Nós vamos fazer um vídeo sobre um time-lapse, né? Vamos supor assim, vamos dizer assim, um time-lapse da vida de Davi. Tipo assim, Davi nasceu, Davi cuidava das ovelhas, Davi foi chamado, tal. Então vai ter tudo referência. Davi nasceu. Onde na Bíblia fala que Davi nasceu? Tá aqui, ó. Livro tal, capítulo tal. Mas sempre quando eu coloco livro e capítulo, leia o livro inteiro. É bem melhor para o seu entendimento, tá? Você vai entender muito mais e muito melhor do que lendo só aquele texto, tá ok? Davi, ele cuidava das ovelhas do pai dele. Não está escrito isso, vai ter o livro e o capítulo. Samuel vai chamar Davi. Samuel chamou Davi? Onde está escrito isso? Está lá, capítulo tal, versículo tal. Né? Então, nós vamos fazer um time-lapse da vida de Davi e nós vamos passar por esse momento, né? O que foi de Davi? Por que Davi queria tanto fazer um templo? Porque ele tinha um segredo, não é segredo, né? Tá escrito lá, é segredo para quem é religioso, né? Porque o religioso, ele tem preguiça de ler a Bíblia, né? O religioso tem preguiça de ler a Bíblia, de entender a Escritura. Então o que ele faz? Ele paga para uma pessoa ensinar errado para ele, tá? Salomão constrói o templo, tá? Então você vai ver que Salomão construiu o templo. O que ele fez? Ele fez um acordo com o rei de Tiro, que segundo vocês religiosos falam que não é o rei de Tiro, que era o diabo, que caiu do céu, que não sei o quê, Isaías 14, Ezequiel 28, tal coisa. Salomão fez um acordo com ele, né? Pegou e falou assim, a gente não está mais em guerra. Meu pai apacentou tudo, tá tudo em paz. Apacentar é trazer paz, tá? Apacentar ali, igual você fala assim, vou apacentar as ovelhas. É trazer paz às ovelhas, deixar eles calmos, entendeu? Em segurança, né? Isso é apacentar, né? Trazer paz e segurança, tá? Por isso que no final dos tempos ele fala assim, quando se ouvir falar em paz e segurança, em paz e segurança, aí virá está perto o fim, né? Que eu vou deixar os textos aqui para você dar uma olhada. É uma realidade, entendeu? Salomão vende o seu povo ao rei de Tiro, é muito conhecido pela maçonaria, né? Que é muito conhecido pela maçonaria como Irão Abif, né? Se você procurar aí, escreve aí no seu navegador, aí na sua busca aí, maçonaria Irão Abif. Você vai ver, vai ter palavras secretas, né? Com Irão Abif, né? Irão Abif ou Irã Abif, tá? Para construir o templo e um palácio para ele. Tanto que
para Salomão, ele construiu o templo e um palácio para ele. O templo demorou 7 anos para ser feito, mas o palácio dele demorou 14 anos. Tá? Então, era aquele negócio. E ele vendeu muitas pessoas, ele vendeu o povo dele para ser escravo de Tiro, tá? Para servir a Tiro, depois que construísse tudo aquilo lá. Aquele povo que ele foi vendido, foi tudo para lá. Tanto que quando eles cortavam cedro lá, eles iam ter que trabalhar em Tiro para tratar aquela madeira, cortar tudo certinho, bonitinho, para depois trazer de Tiro para onde Salomão iria construir o templo, né, e o seu palácio, e aquelas coisas todas, tá? Nesse tempo, o altar do templo de Salomão era do lado de fora, né? Por quê? Porque tinha o templo, porque o templo que foi construído por Salomão já não era o templo para se fazer oferta dentro. Já era um lugar para se guardar a Arca da Aliança, lá no fundo, entendeu? Então tinha vamos dizer assim, hoje numa casa, né? Nós temos um muro do terreno, né, que eram os muros do templo. Aí dentro desse muro tem o terreno, que era repartido em algumas coisas ali, né, que o pessoal se reunia ali por ser algo religioso e todo mundo, né, servia a Deus ali naquele lugar. O altar do lado de fora, e dentro do templo tinha a Arca da Aliança, tá? Mas só que ninguém entrava lá. Lá não tinha culto, lá não tinha cântico, lá não tinha pregação, lá não tinha nada. Mas só que a primeira pessoa a subir num altar, né? O altar era para quê? Para que serviu o altar? O altar servia para ser algo para você levar o sacrifício, né? Ali você fazia um sacrifício e Deus te perdoaria, né? Como se Deus tivesse pedido algo assim, né? Que nós vamos ler no livro de Hebreus que que ele fala assim: ofertas e oblações tu rejeitastes, né? Nem mesmo pediste, alguma coisa assim. Eu vou deixar aqui o Hebreus para você dar uma lida, né, no capítulo. Mas leia o livro de Hebreus também, completamente. Você vai entender muita coisa você lendo linear, tá? Em seu discurso, Salomão foi o primeiro a subir ao altar para discursar, né? Aí ele já usou o altar como palanque, né? Como púlpito, como altar, como tribuna, como você queira falar, né? Dependendo da religião que você for também. Para discursar. E ele declara para quem é o templo, né? Se você for ver, aí ele fala assim: eu construí esse Deus, eu construí esse templo, né, ao Deus das trevas, né? Porque ele habita em trevas, né? Mas só que eu sei que o Criador, né, o Eterno, os pés dele, a terra nem serve para escorar os pés deles, né? Para colocar a planta dos seus pés. Mas só que esse templo, o Deus que mora nas trevas vai abrigar aqui dentro desse lugar, né? Então ele sabe, Salomão sabe que o Eterno, o verdadeiro Criador, o Criador de todas as coisas, ele não caberia ali naquele lugar. Não que ele não possa diminuir e entrar ali, mas ele sabe que a grandeza, o que ele quis dizer é que a grandeza do Eterno jamais entraria naquele lugar, né? Mas que um Deus, assim como os outros deuses, caberiam. Por quê? Porque são deuses construídos, né? Um Deus de trevas, um Deus de sacrifício, um Deus de oferta, um Deus de... Esse Deus que precisa de você, que ele é tão pequeno, que ele precisa da sua ajuda, que ele precisa do seu material, ele te promete o espiritual e pede o seu material, ele é tão pequeno
que pode ser o tamanho que for, cara. Se você pegar aquelas casinhas de... Como é que chamava aquele joguinho? O banco imobiliário, aquela casinha, ainda é grande para eles, porque eles são tão pequenos, né, que ele cabe em qualquer lugar, né? Um Deus que cabe numa igreja, ele cabe em qualquer lugar. Tem um ditado que diz assim: um homem que se vende, como que é? Um homem que se vende por um dinheiro está se vendendo por mais do que ele vale, entendeu? É mais ou menos assim o ditado. E mesma coisa o Deus que cabe dentro das igrejas, né? Se ele é tão pequeno para caber ali dentro da igreja, a igreja é muito maior do que ele precisa, né? Se você colocar ele naquelas casinhas do banco imobiliário, aquilo ainda é muito grande para ele, tá? Ele é irrisório, ele não vale nada, tá? No conceito do Criador, ele é irrelevante, tá? Declara que quem é o Deus, de quem é o templo edificado por ele. Qualquer semelhança não é mera coincidência, né? Então, se você vê hoje, qualquer semelhança com hoje, que alguém subir no altar, né, um lugar feito para fazer sacrifícios, né? E aqui até hoje, né, é para fazer sacrifício, né? Você vai ver aí algumas imagens ou frações de vídeos mostrando, né, a pessoa levando o sacrifício aonde? Ah, traga aqui o sacrifício, traga aqui a sua oferta de sacrifício, traga aqui o seu... a sua primícia, traga aqui não sei o quê. O Criador nunca pediu isso, entendeu? Mas esses homens pedem. Por quê? Porque Deus precisa de dinheiro. Vou te falar uma coisa. Na criação do mundo, se você pegar Gênesis 1 aí, abre Gênesis 1. O que ele fez no primeiro dia? Leia aí. E pausa aqui. Eu vou perguntar de novo. O que o Criador fez no primeiro dia? Pausa aqui e leia o primeiro dia. Agora você entendeu? Entendeu? Quanto que ele gastou, quanto que ele precisou de dinheiro para fazer o que ele fez no primeiro dia? O que ele precisou de dinheiro? Agora você vai para o segundo dia e vê o que ele fez no segundo dia e dá um pause aqui e leia o que ele fez no segundo dia. Você viu o que ele fez no segundo dia? Quanto que ele precisou de dinheiro para fazer o que ele fez no segundo dia? Agora você vai dar um pause aqui e vai ler o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia, o sexto dia e no sétimo dia. No sétimo dia ele ainda fez. Tá? Presta atenção no que está escrito no sétimo dia. Aí você vai fazer uma análise do primeiro ao sétimo dia. Quanto que ele precisou de dinheiro para fazer tudo o que ele fez? A obra de Deus. A grandiosa obra de Deus. Quanto que ele precisou? Porque agora, para fazer coisas tão pormenores, ele precisaria de alguma coisa de você. Ele precisaria de mim. Você acha que ele ia fazer você de graça para ele precisar de mim? Ele precisar de você? Entenda. Entendeu? Entenda que ele não precisa de mim. Ele não precisa de você. Ele não precisa do que você tem. Entendeu? Mas ele fez nós como as criaturas. Para o adorarmos, né? Fala assim, puxa, eu fui criado pelo Eterno. É tão maravilhoso ter isso aqui, ó. Observar toda a criação dele, né? Você pega ali um pé de manga, uma fruta gostosa, um abacate, tem uva. Ah, esse tempo não é tempo de uva, mas já tem uma outra fruta que já é época. É uma fruta que dá o ano inteiro, né? É aquela fruta que depois que está entre uma e a outra, aquela lá é o tempo dela, entendeu? Então todo ano tem o que comer, né? Tem os animais que ele deixou para a gente comer, né?
ele deixou o boi, ele deixou o carneiro, ele deixou, né, a ovelha, ele deixou o peixe, ele deixou cereal para a gente fazer o pão, né? Ele não fala do trigo, ele não comia pão, ele não multiplicou o pão. E Jesus, muito diferente do que as pessoas dizem, ele não era vegetariano nem vegano, ele dividia o pão e dividia o peixe e todo mundo comia, tá? Comia pão, comia peixe, comia carne, tá? Tanto que a ceia judaica, ela traz ovo, ela traz carne, ela traz ervas, ela traz água com sal, ela traz legume, tá? Então, se essa era a tradição judaica da época, a ceia, a última ceia que está escrito lá antes de uma noite antes dele morrer, né? A última alimentação que ele teve ali com os seus discípulos, né? Por isso que ali é a última ceia, porque ali estava terminando a antiga aliança e não iria ter mais aquele tipo de ceia, né? E tanto que foi a última dele, né? E que Paulo também disse, falou assim, ó, não é para comer assim. Mas esse é um outro assunto que a gente vai falar mais para frente. Então, ele comia carne, ele comia cereal, ele comia fruta, ele comia legume. Tanto que ele passou no pé de figo lá, não tinha figo, o que aconteceu? Ele falou assim, maldito seja tu, não tem um figo para me dar. Mas não que aquilo lá seria que você vai passar em frente um pé de alguma coisa, e falar assim, aqui não tem manga, amaldiçoou sua manga. O pé não secou igual Jesus fez, porque era simbólico. Na época do Messias ainda era antiga aliança, tá ok? Vamos aprender isso. A nova aliança começa na morte do Messias, quando ele fala assim, está consumado na cruz, e reclina a cabeça e morre, ali começa a nova aliança. Antes disso é velha aliança, tá ok? Então vamos lá, pra gente entender tudo certinho, tá bom? Então os discursos até hoje, né? Você vai ver que esses povos discursam até hoje, pedindo oferta, pedindo suas ganâncias, seus trízimos, né? A sua oferta, como é que fala? A fogueira santa, muitos outros tipos de oferta, o seu sacrifício, né? Faça o seu sacrifício. E o Messias mesmo diz para esse povo, para esses mesmo, exatamente para esses mesmo, que ele diz assim, misericórdia quero, não sacrifício, tá? Eu quero misericórdia, que você tenha misericórdia do povo, não sacrifício. Para Deus você não precisa fazer nada. Ele criou o céu, criou a terra, criou a árvore, criou o mar, separou a água da terra. Ele fez tudo isso. Ele nunca precisou de você. Ele fez o homem no último dia, também para não ficar dando palpite, né? A piadinha piadinha que a gente aprende aí nos seminários, né? Sabe por que Deus fez o homem no último dia? Pra não ficar dando palpite, né? Ah, essa cor da árvore de folha eu não gostei não, entendeu? E ainda fez a mulher depois do homem, né? Porque senão ia dar palpite pra caramba no homem, né? Mas deixa pra lá. Só uma piada, viu? Só uma piadinha. Mas é isso aí, galera. Então, se você quiser saber mais sobre Salomão, né? Eu vou deixar aqui um trecho do filme, tá? E vou deixar também um PDF, um link de um PDF que chama O Testamento de Salomão, tá? Eu vou deixar ali o Testamento de Salomão, você vai entrar ali e vai baixar o Testamento de Salomão. E eu vou deixar aqui no final do vídeo um trecho do filme de Salomão conversando com Irã Abif, né, a respeito. Não tem essa fala na Bíblia, essa conversa que eles tiveram, mas mesmo assim as pessoas daquela época já sabiam, entendeu? Já sabiam, que foi o que eu estou falando para você, tá? Que o Criador não habita em templo feito de mão de homens, tá ok? Porque isso está escrito aqui nesses versículos aqui, tá ok? Nesse capítulo aqui. Eu vou deixar o capítulo para você entender tudo, tá? Pra você não ficar
idealizado igual o pastor, né? Ó, só lê esse versículo porque se você sair daí, você vai sair fora do meu espírito, né? Quer dizer, o entendimento da escritura é diferente do entendimento dele, porque se você ler por inteiro, tudo que ele falou vai ser jogado no lixo. Mas se você ler só aquele carimbo de autenticação que eles dão na mensagem dele, aí tá beleza, tá ok. Tá? Que a gente vai fazer isso, a gente vai fazer a leitura e entendimento do Salmo 1º, a gente vai ler o livro de Hebreus, tá? Nós vamos ler o livro de Romanos, tá ok? E fazer todo esse entendimento. Então, se você gostou, você deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário, se inscreve no canal, cara, ajuda a gente aí, tá? Eu também vou colocar aqui, se você quiser ajudar, eu tô com uma GoPobre aí, né, que é para eu gravar, e só preciso de um cartão de memória, eu vou deixar uma chave Pix aqui, se você quiser ajudar a gente aí para isso aí. Tá certo que a qualidade do celular é muito melhor, mas só que ele esquenta demais, eu não sei até quando eu vou conseguir gravar com ele, né? Porque eu também estava tendo um sério problema dele esquentar e apagar o celular, né? Fechar o aplicativo de vídeo. E agora a câmera, né, a GoPobre, ela não esquenta, tá? Então, ajuda nós aí. Se você não gostou, pode deixar seu dislike, mas deixa aí, fala assim, ó, eu não gostei porque você falou isso, você falou aquilo, tal. Vamos ouvir, e aí no último vídeo, quando a gente estiver respondendo deixa aí sua pergunta, que nós vamos fazer respondendo os comentários do inscrito, beleza? Então, muito obrigado, fica aí com o vídeo e até mais. Falou, tchau, tchau. Depois de a arca do concerto ter sido colocada no seu lugar dentro do templo, a glória do Senhor envolveu o templo numa nuvem e Salomão, em frente de todo o povo, dedicou o templo com uma oração solene. Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu nos céus ou mesmo na terra, que guardas o conserto e a beneficência a teus servos, que andam com todo o seu coração diante de ti. Mas, em verdade, habitaria Deus na terra? Sim, os céus, o céu dos céus te não poderiam conter, quanto menos este templo que eu edifiquei. Salomão estava dizendo uma grande verdade, que a presença de Deus iluminava todas as coisas, pois Deus está em todo lugar. Vossa Majestade, posso lhe fazer uma pergunta? Sim, é claro. Este templo, ele é realmente para Deus? Deus virá morar aqui? Sim, Irão, Deus virá morar aqui. Mas Deus pode morar na terra? É uma pergunta interessante, Irão. Deus pode morar na terra?